Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é a soberba dos religiosos. Vamos ler Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 18, entre os versículos 9 e o 14. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada, que na verdade é a Almeida Revista Atualizada, só que a Nova Almeida Atualizada ela é mais atualizada. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Versículo 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, fica a pergunta: se jejuar, dar dízimo, justifica alguém? Então os fariseus e os judeus que eram contra eles, que eram o Satanás daqueles dias, que eram os opositores, como Jesus nunca elogiou eles? Pelo contrário, chamava eles de raça de víboras, cobra, de serpente, de coisa ruim, chamava eles de todo nome. E eles faziam, eles praticavam 2 vezes por semana, jejuavam e davam dízimo de tudo, do cominho, do endro, da hortelã, da arruda, tudo que era semente, grão de mostarda, tudo eles davam dízimo, eles tiravam a 10ª parte. Então, dízimo, oferta, obras, jejum, não agrada a Deus. Não agrada. Porque se agradasse, aqueles homens seriam justificados. Lucas, eu vou ler agora, vamos tentar esmiuçar com algumas referências. 18, 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Assim é a religião. Assim são os religiosos. Eles acham que por eles frequentarem uma determinada denominação, um templo, um CNPJ, eles são melhores dos que não frequentam esses lugares. Eles acham que eles são salvos e os que estão no mundo, como eles dizem, está no inferno, está condenado. Mas inferno é sepultura. Todo mundo vai para a sepultura, todo mundo vai para o inferno. E Jesus, ele disse que ele tirou o que era dele, as ovelhas dele, ele tirou de dentro do aprisco, de dentro dos currais, para seguir ele fora desses lugares. Jesus nunca falou que ensinou os seus discípulos para abrirem salões, templos e colocar ali nome de igrejas, de denominações. Pelo contrário, ele tirou os que eram dele de dentro desses lugares. Então, a questão a soberba dos religiosos não é de hoje. Olha, aqui está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 5. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça do meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Então Deus desprezava. Se você ler o contexto, você vê que Deus desprezava esse tipo de gente,
que se achava que era melhor, que era santo, que é o que acontece hoje. As pessoas acham, porque elas andam com a Bíblia debaixo do braço, elas frequentam o lugar, elas são melhores do que os outros. Engano, infeliz engano, porque o templo de Deus está dentro das pessoas, está no espírito das pessoas. Ali está o templo de Deus. Porque o templo de Deus é espiritual e não carnal. O tabernáculo que desceu do céu é espiritual, onde Deus habita. Que é no coração, que é na mente, que é no espírito dos eleitos filhos dele. Então, os judeus com suas obras achavam que estavam agradando a Deus, mas era algo inútil. Paulo falou a respeito disso. Veja, Romanos capítulo 10, entre os versículos 1 ao 4. Veja como os judeus, como os israelitas, como os fariseus, os que se baseavam na lei de Moisés, achavam que estava agradando a Deus, achando que estava fazendo o que era justo diante de Deus, praticando as obras de Moisés. Mas Paulo diz que, pelo contrário. Então vamos ler Romanos capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Quem? Os judeus, os israelitas. Versículo 2. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, meu amado, se Paulo disse nos dias dele, naqueles dias, lá pelo ano 54 ao ano 60, mais ou menos, quando foi escrita essa epístola aos Romanos, ele estava dizendo que os seus antepassados, que os seus pais, na fé que eles tinham nas obras de Abraão, de Moisés, nas obras de Moisés, eles achavam que seriam salvos por praticarem essas coisas. Eles tinham o zelo de Deus, mas um Deus carrasco, um Deus da barganha, é o mesmo que acontece nos dias de hoje. A religião, a teologia ensina que para que você possa agradar a Deus, você tem que fazer uma troca, fazer um escambo, fazer uma barganha com Deus. E não é assim. Porque o fim da lei é Cristo. Eles não acreditavam nisso naqueles dias. E na mesma forma, nos dias de hoje, também não acreditam que o fim da lei foi Cristo. Porque se eles acreditassem que o fim da lei foi Cristo, eles não praticavam, não ensinavam seus fiéis, nos dias de hoje, as práticas da maldição, das ordenanças e da condenação da lei de Moisés. Porque dízimo, mas Abraão deu a Melquisedeque. Isso é uma sombra, uma figura. Porque depois de 430 anos mais ou menos, foi instituído isso, lei de Moisés. Está lá em Hebreus capítulo 7. Conforme a lei, os sacerdotes, os levitas, que era da tribo de Levi, eles foram selecionados, eles foram separados para o sacerdócio do templo de Deus. Então, conforme a lei de Moisés, era tirado o dízimo dos frutos da terra, do que a terra produzisse era para tirar o fruto e devolver a Deus. Por que devolver a Deus? Porque o que sai da terra, o que nasce, o que brota, o que cresce, o que germina, quem é que dá os nutrientes? Quem dá sol, dá chuva? É Deus. Então era para fazer isso. Não dinheiro, dólar, euro, não. Não, porque Deus não criou isso. Quem criou isso foi o coração maldoso do homem, para guerras, orgulho, pisar nas pessoas. O dinheiro serve só para isso. Só para destruição. Então, os judeus, Paulo diz que eles buscavam a Deus com obras da lei, buscavam a Deus conforme os preceitos de Moisés, mas foi em vão, era em vão aquilo lá que eles estavam praticando. Então, voltando nos dias de hoje, quando você pratica também as obras da lei, jejum, apresentar criança, dízimo, ofertas, que era para a manutenção do templo, para as festas festivas, jejum, subir monte, consagração com óleo, todas essas coisas, Paulo já estava dizendo que os irmãos dele já estavam
no caminho errado. Ainda mais hoje, depois de quase 2000 anos. Aí que está mais errado ainda. Mais errado ainda praticar impor essas coisas da lei nos gentios, no povo que não tem lei. O povo que Deus não deu lei. Deus deu, através de anjos, leis aos israelitas, ao povo de Israel. Não aos gentios. Então, da mesma forma que as pessoas hoje têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Estão com escamas nos olhos. O véu que Cristo rasgou, infelizmente, a religião costurou e colocou na face das pessoas. As pessoas não conseguem viver por fé. Tem que ter obra, tem que ter fermento. Ah, não, mas a minha igreja prega graça. Prega graça, mas todo primeiro domingo vocês comem pão e suco. Isso é uma representação do quê? Da Páscoa judaica. Em Lucas capítulo 22, Jesus disse que tinha muita vontade de comer aquela Páscoa com os judeus. Aí os gentios, que são gentios que não têm lei, querem praticar as obras de judeu. E tome maldição, tome doença, tome coisa errada, tome tudo. Vive uma vida de tropeços, por quererem se justificar para Deus com obras. Então, a adoração de quem busca Deus com obras é adoração superficial. Veja, Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homem. É o que tem por aí. Nas chamadas igrejas, o que tem é doutrina de homens, ensinamentos de homens. Não tem nada espiritual, porque eles vivem de obras, eles não vivem por fé. Os descendentes, a promessa que Deus fez a Abraão para os seus herdeiros é a fé. Abraão foi justificado por fé, não por obras. Aí você fala, mas Tiago fala que a fé sem obras é morte. Lógico que Tiago fala na epístola dele, porque Tiago pregava o evangelho da circuncisão. Tiago pregava o evangelho que aprendeu com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era judeu. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei de Moisés. Por isso que Tiago pregava esse tipo de evangelho. Mas Paulo foi separado, Paulo foi arrebatado em espírito no terceiro céu, onde ele aprendeu a respeito da sã doutrina para trazer a nós gentios. Aí a igreja, a chamada igreja, a religião fica onde? Na lei de Moisés. Fica lá, porque Tiago falou, então vamos fazer o que Tiago falou. A fé sem obras ela é morta. Mas Paulo fala que por obras ninguém agrada a Deus, somente por fé. Então, quando você confessa, o meu batismo foi na morte de Jesus. Foi quando derramou aquele sangue, me justificou, santificou e redimiu os meus pecados, vamos dizer assim. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Quando você crê e confessa isso, você está vivendo por fé. Agora, quando você toma banho em uma piscina, você está precisando do contato. Então não tem fé, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Então você está tendo contato com água, já não é fé, já se tornou obra. Você tem que sentir aquela água, porque senão você não crê. É igual Tomé. Eu só acredito se eu ver o furo nas mãos de Jesus e o furo na lateral do corpo dele. Vamos continuar. Versículo 10 e 11. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como esse religioso, ele era soberbo. Olha como ele era prepotente, arrogante. Como ele queria ser maior que todos. Assim são as pessoas. Eu estou sendo repetitivo porque eu acho interessante isso. Como as pessoas se acham soberbos por estarem ministrando em um templo
feito por homens, por ter títulos, pastores, bispos, mestres. Só que esses títulos eram somente até a vinda do perfeito. E o perfeito veio no ano 70. Quando o perfeito veio, em juízo e julgou Israel, não existe, foi dado fim aos dons. Os dons de língua, não os balabachúria, os dons de idiomas, cessou. Porque hoje, o próprio Deus que está em nosso espírito, é Ele que nos ensina. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Depois daqueles dias, imprimirei minhas leis na mente deles. E, no versículo 11, e ninguém mais ensinará o seu irmão dizendo, conheça Deus porque todos me conhecerão. Todos quem? Todo o mundo, toda a humanidade? Não, os eleitos, os filhos de Deus. O filho da perdição não tem o Espírito de Deus, então ele não tem comunhão com Deus. Então, os religiosos pensam de tanto orar, gritar, pular, pode mover o coração de Deus. Com esses gritos, com essas línguas balabachura, cantarábias, esses negócios, eles acham que com isso, ó Deus, estou aqui para buscar a minha bênção, ó Deus, eu sou o verme de Jacó, eu sou o pó da terra, e acha que com isso a oração deles agrada a Deus. Mas Jesus de Nazaré também disse nos dias de sua carne sobre isso. Veja Mateus, capítulo 6, versículo 5. Livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é o local onde se fazem a leitura da Torá, das leis de Moisés. Aonde você frequenta, você diz, eu vou à igreja. Você está indo à igreja, porque igrejas são vidas. A igreja é onde se reúnem os eleitos de Deus. E ele é o cabeça. Será que é onde você está indo que prega batismo, lei da purificação, dízimo, lei de Moisés, apresentar criança, lei de Moisés, jejum, lei de Moisés, consagração com óleo, lei de Moisés? Será que você está indo numa igreja ou você está indo numa sinagoga? Por isso que Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, lá em algum versículo ele disse, sinagoga de Satanás. Aonde você vai é uma sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Sinagoga onde faziam e fazem a leitura da Torá. E Satanás, o que significa Satanás? Satanás não é um ser, mas é um adjetivo para um oponente, um opositor, alguém que se opõe. Isso é um Satanás. E o que acontece nesses lugares que você chama de igreja? Eles não estão se opondo à sã doutrina, eles não estão pregando o oposto do que Jesus Cristo, o ressuscitado, ensinou a Paulo, mandou Paulo pregar, que é a respeito das boas novas, sem fermento da lei, sem mandamentos e ordenanças, porque em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Deus cancelou a dívida que era em forma de ordenança. E você está onde? Não está praticando obras da lei? Então onde você frequenta não é uma sinagoga? É uma sinagoga. E quem está te ensinando não é um Satanás? É um Satanás, porque ele se opõe à sã doutrina. Você vê ele de terno, gravata, você nunca vai ver ele de chifre com tridente. Por quê? Porque isso não existe, isso é folclore. Satanás não é um ser, é um adjetivo. Vamos continuar aqui. Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes por semana. Olha como que esse camarada era religioso. Eu acho que você deve conhecer alguém também no lugar que você frequenta que a pessoa é mais ou menos desse jeito. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Olha como ele estava falando, que ele queria a soberba dele, ele era maior do que os outros porque ele praticava essas coisas. Só que engraçado que Jesus, nos dias de sua carne, ensinou que enquanto ele estivesse com os discípulos, os seguidores, não havia necessidade de jejuar. Veja, Lucas capítulo 5, versículo 33 e 35. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Olha, eles comiam e bebiam, não oravam, não jejuavam,
só fazia o quê? Crer no Filho de Deus e acompanhar os passos do Filho de Deus. Versículo 34. Jesus, porém, lhe disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Versículo 35. Entretanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Quais foram aqueles dias? Cara pálida, amado irmão em Cristo. Sexta, sábado e domingo. Porque no domingo, o Cristo ressuscitou. Ficou com os apóstolos durante 40 dias, e depois do ano 70, quando ele julgou, ele veio como Filho do Homem para julgar Israel, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, e ele está no espírito dos eleitos. E os eleitos estão reinando em vida, aqueles que creem, estão vivendo no reino de Deus, que é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Não há necessidade mais de orar, não há mais necessidade de jejuar. Por quê? Porque Deus está em nós. O que nós devemos fazer? São confissões. São confissões, são levar a sã doutrina aos eleitos. Dizer às pessoas que eles não são verme, pó de Jacó, que eles não são ovelha. Dizer que são filhos, são eleitos, co-herdeiro com Cristo, das bênçãos de Deus. É assim que tem que ser. No entanto, virão dias em que o noivo será tirado, e então naqueles dias vão jejuar. Então, no ano 70, quando ele estabeleceu a Nova Jerusalém, aí já não veio mais o noivo, veio o esposo da igreja. E o Espírito dos eleitos agora é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, do Cristo ressuscitado. Amém? Não é CNPJ, não tem nome a igreja de Cristo. O que tem por aí são sinagogas, são templos feitos por mãos de homens. Lucas 18:13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, sou pecador. Sou pecador, afinal de contas, Jesus tirou ou Jesus não tirou o pecado do mundo? O que era o pecado? O que era o pecado que Jesus veio tirar? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Ora, o pecado é a transgressão da lei, ou seja, onde não tem lei, não há pecado. Ah, mas você fala assim, mas então por que a pessoa fuma, cheira, bebe? Porque ele está vivendo, a carne dele está ativada. Está ocorrendo uma transgressão da carne. A carne está ativada. Não é pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. É lógico, a religião está no pecado, porque eles vivem a lei de Moisés. Mas para quem não vive a lei de Moisés, não está em pecado. Nós já fomos justificados, santificados e remidos. A nossa carne, ela nasceu defeituosa. Infelizmente, não tem conserto. A carne do homem é transgressora. Por mais que a pessoa ache que se ela lê a Bíblia 52 vezes, lê 2, 3 vezes por ano, que comer pão, beber suco, jejuar, ela vai conseguir arrumar a carne. Não arruma. Porque a carne já é condenada. Ela foi condenada a ser transgressora, enquanto a pessoa vive. Veja, 1 João, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que João Batista disse. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado ou deixou o pecado? Então, isso é viver por fé. Não é você dar seu carro numa fogueira bamba, não é você pegar o seu salário todinho e dar numa sinagoga. O que é fé? Eu creio que o pecado foi tirado do mundo, que é a lei de Moisés. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que ele tirou. Eu creio que ele tirou. Eu creio que o meu batismo foi na cruz e não numa piscina. Eu creio que eu sou o melhor da criação de Deus, como você é. Eu creio. Eu creio que o pão e o sangue é espiritual, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. E comer o pão dele e beber o sangue dele é confessar Cristo que está em nós.
é vivermos 24 horas sabendo que nós estamos reinando em vida e que o reino de Deus já está em nós. É isso. O pecado era da lei de Moisés. Vou colocar aqui, ó, 1 João, o negócio que não tá configurado não. Veja bem, 1 João 3, 4. Veja. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, se você não vive a lei, você não tem pecado. Tá fácil de entender isso aqui. Tá fácil. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não conheceu. Aí continua assim: filhinhos, não se deixe enganar ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 613 itens constava nas obras do diabo, nas obras da lei de Moisés. Mas esse assunto é mais profundo, não é o motivo agora, tá? Então, Jesus em sua morte destruiu a morte que era a lei de Moisés. Veja e creia, tem que crer, porque senão não adianta. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Escritor de Hebreus, que na minha opinião foi Apolo. Visto, pois, no versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue e carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que aquele que tem? Porque tem que respeitar a época. O escritor de Hebreus estava dizendo isso entre o ano 64 ao ano 66, porque o templo ainda estava de pé. No ano 70 o templo ruiu. Então, por isso que ele disse aqui, ó, visto pois que os filhos têm participação comum e sangue, ou seja, nós somos espirituais tendo experiências carnais, o que tem aqui em volta da verdadeira vida é esse véu, é essa carne que envolve o espírito, e o que é filho de Deus não é o que está aqui, externamente, mas sim o espírito que está dentro. Carne e sangue igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, quem? Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem é que matava? Qual era a condenação da morte? Não era a lei de Moisés? Não era ela que escravizava, que matava, que aniquilava, que destruía? Não era ela que era o aguilhão contra os irmãos? Não era ela que livrasse todos pelo pavor da morte? Se cumprisse 613, se a pessoa cumprisse 612, tropeçasse em um, voltava a zero. Eles usavam os filactérios amarrados na testa e no braço para que, com umas mini mensagens, uns rascunhos, uns lembretes, para tentar cumprir as leis de Moisés. Era algo cruel. Então, quando Jesus veio tirar esse jugo, esse fardo pesado que estava sobre os irmãos. Por isso que Pedro disse em Atos capítulo 15, versículo 10, se eu não me engano, ele fala assim: como quereis colocar fardo, jugo sobre os gentios, sendo que nem nossos pais e nem nós suportamos? Então, amado, é isso. Jesus destruiu o diabo, a morte, a saber, o diabo, que o diabo era a lei de Moisés. Aí eles ficam por aí, é o diabo, e manifesta aqui, pula lá. Mas o diabo já foi destruído, que era a lei de Moisés, os 613 itens da lei, Jesus tirou. E fez o quê? Nós vivemos pela graça dele, pela graça de Cristo, do ressuscitado. Infelizmente, as transgressões da carne estão por aí, mas a gente tem que fazer de tudo para ir mortificando esses desejos carnais e viver de uma forma espiritual. Jesus responde, Hebreus, infelizmente a religião não pode pregar essas coisas, senão como viverão do dinheiro dos incautos. Então eu vou encerrando por aqui esta mensagem, espero que ela tenha sido útil para você, e se foi, que você dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina, sem fermento, sem preceitos e ordenanças da lei de Moisés.
e tirar os nossos irmãos eleitos das garras dos lobos vorazes, dos cães gulosos que escravizam, tosquiam e roubam os irmãos. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir.